Consegue dar o comando para Alexa para as cortinas? Então, Alexa, fechar a cortina blackout. Tudo bem. Então, Alexa já respeita o meu comando. Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do Direto da Obra em geral. Bom, como vocês já sabem, né, a gente está executando uma casa de alto padrão na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. E até o momento a gente já mostrou aí o aterramento estrutural da casa, tubulação do imóvel, dicas de fixação, passagem de cabos, montagem dos quadros de distribuição, do quadro geral também. A gente usou disjuntor de caixa moldada, né, cabo 50, disjuntor 125. Mostramos a distribuição de circuitos, mostramos a montagem dos quase 400 metros lineares de perfil de LED, instalamos trilho magnético, né? E junto também a gente mostrou alguns BOzinhos que apareceram durante a obra, mesmo sabendo que a obra foi planejada, projetada e executada pela gente. Sempre acontece algum desvio de execução, né? Mas hoje, meu amigo, a gente chegou na parte de estar transformando essa casa efetivamente em uma casa de alto padrão. Um verdadeiro imóvel moderno, vamos dizer assim. Chegou a hora de automatizar ela de cabo a rabo. E ó, fica ligado porque os nossos especialistas em automação, Bárbara e Everton da Contato Elétrico, vão mostrar desde a instalação de um simples módulo de automação até mesmo todas as configurações lá da central. E claro, nós mostraremos também as instalações das Alexas. Alexas, André? Como assim? É, meu querido, no plural. Cada cômodo dessa casa tem uma Alexa específica, então todas serão interligadas, né? Fiquem ligados também, daqui a pouquinho eu falo sobre a comunidade em geral. Você não pode ficar de fora, não. Então, ó, já pega a pipoca, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e vem comigo que esse episódio aqui talvez seja um dos melhores dessa série. Bora pra lá. Bom, galera, aqui a gente vai fazer montagem já dos módulos aqui de automação. Aqui a gente está usando a linha Refinato, tá? Então aqui já tem as placas, os interruptores, aqui vai ser tudo preto. Aqui a gente está usando, né, os módulos VEG. Então aqui a gente tem módulos de 3 canais, a gente tem módulos de 2 canais e módulos de 1 canal, tá? Aqui eu coloquei só uma listinha rápida aqui, só para poder já ir montando já nos setores. Vão ter alguns setores que aqui a gente vai fazer com botões de cena, então vão ter módulos que vão estar sem retorno, eu vou mostrar para vocês na hora de montar. E aqui eu sempre faço a pré-montagem, e aí na pré-montagem eu já deixo os interruptores praticamente já montados com o módulo, e aí eu já conecto direto aqui nos retornos fase e neutro. Então eu já vou deixar montado e aí agora eu vou fazer a montagem aqui. Então aqui eu vou montar primeiro daquele ponto lá, eu vou montar, na realidade eu vou montar de lá pra cá, então eu vou montar esses pontos da frente, depois eu vou vindo pra adiante da casa. Então ali a gente vai colocar ali a varanda externa, então ali vão ter 4 interruptores. Então eu vou montar aqui, eu vou pegar 4 interruptores. E aí, para esses 4 interruptores, eu vou estar usando 2 módulos de 2 canais. Aqui nos módulos de 2 canais, eu vou fazer 2 rabichos, porque ó, aqui não tá montado, tá só 2 retornos aqui e a fase e o neutro. Então aqui vai ficar 2 interruptores que vão ser de cena e a fase e o neutro, tá? Então eu já vou montar os rabichos lá para vir aqui e só conectar. Bom, então aqui para esse primeiro interruptor, o que nós vamos precisar? Vamos precisar dos 4 interruptores, 2 módulos de 2 canais, terminal, chave para o borne. Lembrando que a chave ela tem que encaixar aqui, ó, para justamente você poder apertar certinho, senão fica frouxo aqui, dá mau contato. E aí pode queimar o módulo. Então aqui a gente vai estar usando alicate, vago e cabo. Então agora vou fazer a montagem aqui. Bom, aqui ó, ficou essas pontinhas aqui. Eu até deixei aqui de propósito para mostrar para vocês, ó.
Tá vendo essas pontinhas? Às vezes quando você vai crimpar, fica esse excesso aqui de cobre. Isso daqui não é legal pro módulo. Quando a gente tá colocando aqui, ó, tá vendo que fica uma sobrinha aqui? Essa sobrinha aqui não é legal ficar, porque pode encostar em alguns outros pontos que são muito próximos aqui, e aí pode fechar curto. Então aqui, ó, sempre tirem o excesso, tá? Do que ficar de cobre, pra justamente na hora que vocês forem colocar o cabo no módulo, ele ficar, ó, justinho, ficar sem nada na lateral, só a proteção mesmo, tá? Aqui sempre dá uma conferência. Então agora vamos partir para o nosso interruptor. Aqui, ó, eu tenho S1 e S2. Esses daqui que vão fazer o comando do meu interruptor. Então eu tenho que fazer rabichos aqui para estar ligando no meu interruptor, tá? Os retornos eu vou colocar aqui na saída do módulo, então no L1 e no L2. Então essa saída do S1 e S2 eu vou ligar como se fosse o retorno aqui no interruptor. Aqui no meio vai a fase normal, tá? E aí no meu L1, no meu L1, no meu L2 que eu vou colocar os meus retornos. Então aqui eu vou estar usando o cabo branco para estar ligando no meu S1 e meu S2. Então aqui eu já montei os rabichos aqui do interruptor, tá? Então esse meu rabicho aqui vai no meu módulo. Então, ó, eu peguei aqui o meu módulo. Eu vou abrir aqui. Então eu coloco esse aqui no meu S2. Esse aqui primeiro. Esse aqui eu ponho no S1. Esse aqui no S2. Esse aqui, esse lado já tá pronto. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então aqui o meu interruptor já tá montado junto com o meu módulo. Eu já tenho os dois aqui. Então agora é só eu chegar no meu interruptor e fazer a instalação. Ó, uma outra dica, quando vocês forem colocar um interruptor que não tem, né, as teclas completas e a caixinha não for de dupla profundidade, vocês podem encaixar aqui, ó. Encaixa o módulo aqui e aí vocês conseguem colocar na caixinha, tá? Agora aqui já tá pronto o meu interruptor. E agora eu só vou montar no local. Bom, agora eu tô com um interruptor aqui de 6 teclas, ó. E aí aqui eu vou colocar 2 módulos de 3 canais, tá? Então esse aqui também é um módulo VEG, ó. É um mini módulo VEG de 3 canais. Então tá aqui com rabichinho. E aí, como que a gente liga esse carinha aqui? Mesmo procedimento do outro, com a diferença que o S1, S2 e S3 são esses 3 carinhas aqui, ó. Então, diferente do de 2 canais, que o S1 e S2 está integrado no relé, que a gente coloca a saída aqui, esse daqui eu já tenho os rabichos. Então, o que eu vou fazer? Esses rabichos, eu vou ligar no interruptor, como se fosse os retornos aqui. E aí, os retornos, eu coloco aqui no meu módulo. Então, eu venho aqui. Que a ordem que tá aqui, tá? De S1, S2, S3, tá na ordem dos cabos. Então, esse aqui é o S1, esse aqui é o S2 e esse aqui é o S3, tá?
Ah, Bárbara, mas o que que muda se eu inverter isso? Vai mudar a posição do seu interruptor, conforme ele vai aparecer no aplicativo. Isso aí muda lá, nessa ordem. Então a gente sempre procura deixar na mesma ordem que tá aqui, na ordem do interruptor, para ficar mais fácil para vocês configurarem no aplicativo. Então a gente faz a mesma coisa desse lado. Já está pré-montado o meu interruptor com os módulos. Já coloquei os rabichos de fase e neutro, tá? Aqui eu fiz os rabichos dessa forma, para não ficar mais de um conector aqui, que são vários cabos. Então aqui eu vou colocar um conector vago de 5. Vou ligar esses dois cabos aqui, mais os dois do módulo e mais o que vai estar no interruptor, tá? Então já vou mostrar isso para vocês lá no local. Vai fazer já a instalação do interruptor que eu mostrei para vocês a montagem. Então a gente já vai instalar esse daqui aqui. Um detalhe importante, se vocês estiverem a par da elétrica, e se vocês estiverem ou até mesmo fazendo a elétrica, busquem sempre identificar, porque isso aqui vai facilitar na hora da instalação, na hora de vocês saberem quem que é quem, na hora que vocês estiverem ligando e até mesmo na hora da configuração. Então antes de fechar a caixinha, vocês podem já configurar no celular e já nomear conforme está aqui nas etiquetas, para vocês depois não ficarem perdidos, saber quem que é quem na hora de fazer as automações, beleza? Então agora a gente vai instalar aqui, como a gente está trabalhando com a linha Refinato, que é essa linha aqui de interruptores, tá? Da VEG. Então o cliente optou para fazer a automação da casa, porém com módulos, porque ele quer essa linha da Refinato. Então é uma linha bonita, é uma linha elegante, então o cliente não quis utilizar os interruptores todos. Isso é muito comum, tá? Tem vários clientes que preferem uma linha mais elegante, uma linha mais delicada e até otimizada, porque essa linha da Refinato você tem várias cores, então você pode padronizar conforme a decoração do ambiente, né? Ou colocar uma única cor, enfim. Então é uma ótima solução vocês usarem a linha Refinato da VEG, porque eles têm uma variedade de cores e opções e encaixa em praticamente todos os tipos de decoração que o cliente precisar. Então, como ele também não abriu mão da automação, então a gente vincula com os módulos. E aí a importância de ter a caixinha de dupla profundidade, tá? Então essa é a importância, já a análise, né, no projeto, já fazer o levantamento. Então agora a gente vai montar aqui. Lembrando de outro detalhe, então, eu estou trabalhando aqui desenergizado, tá? Então aqui não tem energia nenhuma, o quadro está desligado. Se caso vocês forem trabalhar energizado, cuidado, tá? Cuidado na hora que vocês forem ligar, porque se vocês encostarem um cabo errado aqui no módulo, vocês podem queimar ele. Então sugiro vocês sempre, quando vocês forem fazer qualquer instalação de automação, procurem fazer desenergizado, tá? E se for fazer energizado, tomem cuidado, usem EPIs e cuidado na hora de for fazer a ligação, porque pode queimar, tá? Principalmente se encostar um neutro na fase aqui no módulo ou encostar algum rabicho errado aqui. Fecha a ponta e você perde o módulo. Então agora aqui eu vou estar fazendo as ligações dos retornos. Vou tirar aqui, que aqui a gente estava testando. Outra dica para vocês, aqui a gente testou toda a iluminação antes de ligar no módulo. Porque se tiver em curto alguma iluminação, você também pode danificar o módulo. Então sempre façam todo o levantamento, sempre façam todos os testes antes de estar ligando no sistema de automação. Não sei se vocês repararam, aqui a gente só tem 5 retornos, certo? Mas eu coloquei 6 teclas. Por que eu fiz isso? Justamente porque aqui a gente vai fazer uma cena já pré-pronta para o interruptor. Então por isso que a gente dimensionou uma tecla a mais do que o dos retornos. Aí agora aqui é só a gente alocar
os módulos e os cabos no fundo da caixinha. E aí pronto, é só fechar. E pronto, interruptor instalado. Não vou colocar o acabamento porque ainda vou fazer parte da pintura aqui. Então quis instalar esse aqui para vocês já verem instaladinho e pronto, fechou? Agora chegou a hora de fazermos a montagem dos módulos de tomadas, né? E para adiantar o nosso trabalho, eu e o Brenner já fizemos aí a pré-montagem dos módulos. Dessa forma fica muito mais rápido fazer as montagens no lugar. Lembrando que a gente está usando essa linha maravilhosa que é a Refinato da WEG. Então tem que estar tudo no capricho. Chegou a hora agora de fechar as tomadinhas aqui nessa obra. Lógico, a gente está usando WEG, linha Refinato, coisa mais linda. E aqui, como as caixinhas são todas 4x4, a gente coloca a tomada dupla, conector vago, prontinho para fazer. Acompanha comigo aí. Alguns podem até dizer que tanto faz aí a montagem dos módulos de tomadas antes ou na hora da instalação, porém eu não considero isso verdade, né? Montar os módulos com antecedência permite que a gente organize tudo de uma forma otimizada. A gente evita contratempo e garante que todos os componentes estejam completos em perfeito funcionamento, reduzindo risco de falhas ou necessidade de ajuste durante a instalação. Fora que ergonomicamente é bem melhor montar ele numa bancada do que abaixado, né? Vamos lá, galera, então agora a gente vai aqui montar o nosso terminal para instalar nossos apeços. Então usa a ferramentinha aqui para poder tirar a capa do cabo. Fazer um corte sem machucar o cobre por dentro. Então vamos embora. Essa guia de plástico inteira a gente vai tirar fora ela. Eu consigo cortar. Agora vamos separar os cabos aqui. A gente vai usar o padrão EATIA A. Vamos separar os cabos aqui certinho. Então vai ser branco do verde, verde. O branco do laranja. O azul. Branco do azul. Laranja, branco do marrom e o marrom. Então esse é o padrão que eu vou usar nas duas pontas do cabo. Aqui é bom a gente organizar, fazer um corte na ponta para passar mais fácil no conector. Depois que a gente fez o corte aqui no conector, dos cabos, né, para poder passar o conector, com o conector virado de frente pra gente, a gente vai, encaixa os cabos e passa aqui pelo conector. Viu? Esse conector que a gente está usando é um conector de passagem, né? Vocês podem ver que o cabo passa pelo conector, vazando. Aqui você consegue conferir se está certo a ordem. Ó. Verde, branco do verde, branco, laranja, azul, branco do azul, laranja, branco, marrom e marrom. Tá certinho. A gente encaixa bem aqui. Agora com o nosso crimpador, ele vai crimpar e já cortar esse excesso de cabos que está aqui. A gente passa aqui os cabos para fora. Passou, foi até o final, só limpar. Tá feita a nossa primeira ponta. Bom, turma, além desse ponto de rede instalado no Switch Master, foi necessário também instalar outro ponto aí na cozinha. Esses pontos de rede servirão para ligar os access points. Esses equipamentos, eles receberão o sinal da rede de forma cabeada e disponibilizarão o sinal de Wi-Fi entre os demais dispositivos. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na garagem, né? A gente está no segundo andar da casa. Aqui está totalmente ainda cru, né? A construção. Está só com a parede rebocada. Ainda falta rebaixar o teto com gesso. Falta fazer muita coisa aqui embaixo ainda. Então a gente vai ligar a nossa parte de rede de forma meio que improvisada para deixar a parte de cima funcionando. Para depois, quando vir a construir aqui embaixo e fazer a finalização, a gente vai montar um rack nessa posição aqui mais ou menos. A gente pretende fixar ele no teto com barra roscada para suspender, se for o caso, ou diretamente na bucha. Mas como isso ainda não é possível, né?
a gente vai deixar tudo funcionando já de forma improvisada. Então vai ficar um pouco feio aqui a estética. Alimentei já o roteador do provedor aqui embaixo com a fibra ótica que vem aqui do lado de fora do padrão. Já coloquei um switch PoE, que é ele que vai alimentar os nossos APs futuramente. Então eu vou continuar a crimpagem dos cabos, né? Lá em cima eu crimpei 2 cabos que foram da cozinha e da Switch Master. Agora eu vou crimpar mais 2 aqui embaixo. E já tinha um crimpado, né? Que tem um roteador lá em cima já funcionando, que é o terceiro cabo que está conectado aqui no roteador do provedor. Então eu vou tirar, né, esse cabo futuramente, daqui a pouco, e ligar diretamente no Switch PoE para alimentar o meu AP lá em cima. Então vamos crimpar os cabos aqui. Bom, agora a gente vai pegar um dos nossos testes, né? Vai colocar o emissor lá em cima, no quarto master, achar esse cabo aqui, etiquetar ele e aí testar, né? Ver se tá boa a crimpagem, se a conexão ficou boa, testar a velocidade. E aí sim, a gente vai conectar no nosso switch, para depois a gente ligar no nosso AP lá em cima. Então aqui eu vou colocar minha função de scan no meu teste. Vou conectar o meu teste aqui. Ele está emitindo um sinal já. Agora com o meu receptor eu vou achar esse cabo lá embaixo. Bom, dá pra ver que eu achei meu cabo aqui. E agora a gente pluga na entrada lateral do meu receptor. Ele vai dar o confere aqui, mas ele já me mostra que está aprovado, ó, e a velocidade de gigabit. Então ficou boa a crimpagem dos cabos. Então agora eu sei que esse aqui é meu cabo da Switch Master. Bom pessoal, agora que a gente já testou, né, os cabos, verificou, né, esse cabo lá embaixo, com onde vai ser o rack, etiquetamos, vamos etiquetar ainda, lá no etiquetei ainda, mas a gente vai instalar o nosso roteador de teto, né, nosso AP. A gente está usando um roteador da Unify, o 6+, né, ou 6 Plus, e aí eu vou abrir aqui agora a embalagem para vocês verem, né, como que ele vem. Aqui eu tenho um kit de bucho de parafuso, aí aqui não tem mais nada, eu tenho a embalagem muito bem embalada, tá aqui o nosso AP. Ele tá com uma proteção, né, por fora aqui é um plástico, ele é todo fosco, né, com essa estética. Aqui eu tenho um gabarito de furação, a gente vai usar ele aqui para poder furar, né, e fixar o cabo. Eu tenho um reforço para áreas que são um teto mais frágil, né, consigo reforçar e deixar ele mais forte. E aqui eu tenho o suporte do AP, então a gente vai instalar agora aqui passo a passo para vocês verem como que faz a instalação. E o Cezinha vai ajudar nós aqui depois. Bom, agora a gente vai usar o suporte de fixação, ele tem um nível aqui de bolinha, mas como se fosse na parede seria útil, mas como vai ser no teto não vai importar muito. A gente vai passar o cabo aqui por esse furo e fazer uma marcação com lápis, onde vai ser as furações e onde vai colocar as buchas para poder fixar. A gente vai usar o suporte de fixação agora da Unify, já vem com o kit. Essa aletinha aqui é o lado oposto que está o cabo, então se o cabo está para trás a gente vai usar ela aqui e parafusar ela agora. Essa aletinha para frente. Bom, aqui está nosso ponto de acesso do Unify, né? Como falei para vocês, ele tem uma proteção aqui que eu posso remover. Eu vou deixar aqui por enquanto que não está em obra para não sujar, né? Porque é branco. Bom, aqui seria a frente dele. Aqui no verso eu tenho algumas inscrições no modelo, part number. E aqui é o que nos importa. Eu tenho um botão de reset aqui dentro.
e um conector PoE in, né? Seria uma entrada de sinal e também de alimentação, né? Então, o mesmo cabo que vai levar os dados para esse ponto de acesso, vai também alimentar ele, levando energia, né? Então, para isso que serve o PoE. Sozinho. Agora você tem que conectar esse cabo aqui, o cabo de rede, só que daí na hora de encaixar, tá vendo essa abinha reta aí, ó? Ela tem que alinhar aqui, ó. Talvez você tenha que vir de frente para poder enxergar. Ela vai encaixar, né? Você vai colocar e depois vai girar para travar. Você vai ver que tem uma seta na abinha aqui, ó, na reta, e tem uma seta aqui, ó. Você vai alinhar essas setas, encaixar e vai girar. Anti-horário. Isso. Isso, vai. Tá travado. Vou dar um clique. Vai. Aí, ó. Agora a gente vai pegar os cabos dos nossos APs, que a gente já testou e já ligamos nossos APs nos dois cômodos, né? E a gente vai ligar no nosso switch para alimentar. E só tentando, né? Que no switch eu tenho só 4 portas PoE, né? Que vão alimentar e levar dados para os roteadores. Que são essas 4 do lado aqui direito, né? Então vamos conectar aqui o cabo na porta que é PoE. Aqui é a mesma coisa, o outro cabo. E a gente precisa também comunicar o nosso provedor com o nosso switch para poder levar os dados até o switch. Aí essas 4 portas do lado esquerdo, elas não levam energia, né? São só dados. Então eu vou conectar nela aqui, o cabo menor aqui, ó, e eu vou conectar direto no meu provedor agora aqui. Aí conectei. Eu tenho mais um cabo que eu não comentei com vocês, do outro AP que já está instalado. Eu vou lá depois desligar, ele dá energia, né, que ele está com uma fonte ali em cima, para alimentar ele PoE aqui também. Mas aqui a conexão é essa, e no switch dá para ver que já está conectado aqui, né. Ele me dá tem 2 LEDs acesos aqui do PoE, que são os switches que eu liguei, e o último aqui na porta 8, no meu provedor. Então ele já está piscando e está funcionando. Então agora a gente vai configurar os nossos APs lá em cima. Bom, aqui, como vocês já sabem, a gente está fazendo a automação da casa toda, né? Não só a parte de iluminação, mas também a parte de som, áudio e vídeo. E um detalhe que a gente gosta bastante de fazer nas casas é vincular a Alexa, que é a queridinha de todo mundo. Mas aqui a gente vai estar vinculando a Alexa de um jeito diferente. Ao invés de ela ficar numa peça, ficar em algum rack, ou alguma mesinha, ou algum ponto, a gente vai embutir. Vai ter uma Alexa dessa em cada um dos cômodos, tá? E aí fica mais fácil do cliente ficar dando os comandos. Já vai estar embutido e também para ouvir música, né? Além de ser uma Alexa, né, ela também vai ser um som ambiente. Então, o que a gente vai estar... vai ter uma Alexa dessa, né? Um suporte desse em cada cômodo. Todos os quartos vão ter. Então, além de você poder dar os comandos da onde você estiver, também vai se tornar um som ambiente. Você pode colocar a música em todos os lugares simultaneamente. A gente está colocando uma Alexa Pop, né? Sim. Que ela seria mais barata, mas tem um som bacana, então vai atender bem a necessidade. A gente fez um dimensionamento para cada um dos ambientes, que nem aqui vai ter uma Pop e vai ter também uma Spot aqui, né? E aí ela tem o som um pouco mais intensificado. Essa Spot vai ser usada como despertador, então ela vai ficar na cabeceira aqui do cliente, é para ter ela como despertador, porque ela tem uma telinha. Ela é parecida com a Pop, só que ela é maior e tem um visor aqui em cima. Nos outros ambientes vai ser a Pop normal, né? E aí também nas outras áreas maiores aí vai ser som ambiente. Então a casa inteira vai ter som. Sim, tá bem bacana. Então agora a gente vai mostrar como faz a instalação. E o detalhe também, uma estratégia também para vincular uma Alexa dessa é que aqui a gente consegue ter acesso a todos os circuitos de comando. Importante procurar. Se não motivo isso, Alexas também, a gente poder pegar nossos perfis, como aqui, e fazer as fontes aqui dentro. Então, no dia que der problema na fonte, é só abrir, remover o Alexa, que é igual uma caixa de som, e fazer a manutenção na fonte e fechar de volta. Então isso facilita bastante o acesso para as manutenções. Então fica a dica aí para vocês. Bom, o suporte não tem botão standard, vou instalar a cozinha aqui. Aí se tu vai segurar a Alexa na travinha. Vou deixar pegar a Alexa. Tem um lado certo para montar ela aqui. Essa é a parte da base da Alexa. E uma faixa plana aqui do suporte. Posição bem encaixada. Direitinho aqui. Não tem como errar. Tem que se inverter, né? Rola em caixa. Caso que você queira modificar o caixa. A única forma de encaixar é essa. A gente volta trazendo ele. Encaixado, que tá aparecendo aqui o anel
da Alexa Pop, não fica pra lá, tem que pode vir lá até voar, senão cai. A gente deixou já o nosso circuito com a Alexa, vai ligar ela aqui. Alexa, tocar música. Aqui está Spotify. Oi, dê like. Gosta Raul. Alexa, volume 10. Simples, fácil. Estamos aqui instalando já suportes que vai receber o som, as caixinhas de som aqui, ó. O Brenão tá abrindo os cortes, que chegou só agora. Pra vocês verem como é que é esse suporte instalado, olha que coisa legal. Ó. Aí, ó. Aqui vai receber uma textura. Aqui nós tivemos que dar uma pinturinha nos perfis para dar um retoque neles, que a gente chegou uns perfis que tava com uns arranhões. O Brenão agora abriu o corte ali, ó. Detalhe pequeno, muita gente tava perguntando que máquina doida é essa. Digita no Google, serra oscilante ou multi-oscilante DeWalt, que vai aparecer essa moça. Essa aí, ó. Ó, então como é que ela Tem funciona? alguns anos que ela Você aperta aqui, né? Tem que apertar. ela vibra. Ela vibra, ó. Corta lá o gesso pra galera ver. Marcado aqui, ó. Para de usar serrinha, meu filho. Vista no seu tempo, ó. Acabou. Já fez um corte aí. Ele tá só abrindo os cortes ali pra gente. Luxo. Bom pessoal, como a gente já instalou o nosso painel, né, também a nossa central, vulgo hub, né, tudo uma função só, a gente vai começar dos nossos cômodos praticamente da suíte master para trás, né, então vou começar com a suíte, depois a gente vai cair na suíte do quarto do lado aqui, e assim sequentemente até chegar na área gourmet. E a gente escolheu esse cômodo em específico porque vai ter bastantes interruptores, também bastante paralelos, né, para a gente poder fazer aqui na casa, né? Então a gente vai começar já adicionando os módulos, todos do ambiente, na sequência já nomeando cada um, né? Conforme eu já vou adicionando o módulo, já vou nomear o módulo, depois eu vou nomear as teclas. Isso a gente vai fazer com todos desse ambiente. E por último a gente vai fazer o nome dos botões e já os paralelos virtuais, né? E como que faz esse paralelo virtual, e qual que é a sequência que a gente segue, né? Antes da gente começar com tudo isso aqui, eu sempre começo criando os ambientes da minha casa. Dá pra ver aqui pela imagem do meu celular. Eu já criei aqui a área gourmet, living, cozinha, quarto Miguel, suíte master, que é esse que a gente tá, quarto de visita de lavanderia, né? Posso vir aqui nessas três barrinhas lateral, eu posso vir aqui em gerenciamento de salas, né? Então aqui não deixa de ser uma sala, eu venho aqui e adiciono uma sala qualquer, né? Posso colocar jardim externo, por exemplo. Eu vou sempre deixar as letras em caixa alta para que fique mais fácil de visualizar. Fique mais fácil de se enxergar, tanto no painel quanto no celular, né? Então vamos criar aqui um jardim externo. Terminei. Aí eu adicionei mais uma casa, mais uma sala na minha casa, certo? E aqui também eu posso excluir esse ambiente, mudar algumas configurações e houver, né, algo específico aqui dentro. Então o que eu vou fazer, né? Agora que eu já criei, né, todos os meus ambientes, mostrar para vocês como que cria esse ambiente, é bem simples. Eu venho aqui agora na suíte master, por exemplo, e eu vou, deixa eu voltar aqui, tem que sair daqui. Eu vou adicionar um dispositivo. Então aqui adicionar dispositivo. Para os módulos que a gente instalou aqui nessas teclas, né? Para eu colocar ele em modo de pareamento, eu tenho que apertar a tecla ligar e desligar 10 vezes. E lembrando, né, que são três teclas de cada lado, então são 6. Então precisamos colocar aqui dois módulos, né? Um módulo com 3 botões e um outro módulo com 3 botões do lado de cá. Eu faço a mesma coisa desse lado.
Bom, agora apareceu aqui os dois módulos, 3 canais. Bom, na hora de nomear, eu vou começar com int de interruptor, para eu saber depois na Alexa o que eu vou usar, né? Quando eu coloco tudo int, esses dispositivos com nome int, eu não vou usar na Alexa. Eu vou usar só os nomes das teclas, né? Só que a Alexa não me mostra isso, né? Então eu vou nomear diferente para eu saber que é um dispositivo que eu não vou usar na Alexa. Você pode escolher outro nome, pode ser aqui iPad ou algo do tipo, mas eu coloco int porque é a forma que a gente opta, né? E sempre ensina para não confundir nas configurações, né? Então vai ser int master 1. E aqui embaixo eu vou tirar, né? Que eu desejo da página inicial. E vou colocar o ambiente switch master. Terminei. O de baixo vai ser int master 2. Mesma coisa, cancelo isso daqui. Coloco o switch master. E ó, bom, um aqui ficou offline, né? Vou redicionar ele. Esse aqui tá offline. Então deu pra ver aqui, conforme eu for teclando, o módulo responde. Só que um aqui ficou offline, então eu vou adicionar ele novamente. Vou colocar em paramento de novo. Vou aqui em adicionar dispositivo. Já apareceu como int master. Então, eu vou só concluir aqui como ele reconfigurou. Ele saiu do cômodo, né, da sala. Então volto ele para switch master. Dou concluir. E aqui já está respondendo no aplicativo. Vou aproveitar que eu estou aqui e eu já vou nomear cada tecla, tá? Então essa primeira tecla aqui é do closet. Então seguro o botão e renomeio essa tecla. Sempre caixa alta. Closet master. Eu poderia pôr só closet, mas se eu colocar só closet e tiver mais algum closet na casa, vai ficar uma confusão. Então eu vou colocar closet e o ambiente que ele está. Quando eu fizer o comando de voz para a Alexa, ela encontra esse interruptor e liga sem problemas. Se você não nomear separadamente cada tecla, na hora de você dar os comandos de voz, a Alexa vai perguntar qual que é, né, esse master que você está pedindo. Porque vai ter mais de um, ou pode ser qualquer outra coisa. Então sempre coloque palavras curtas, mas que determinem, né, qual que vai ser essa iluminação. Bom, agora o nosso módulo int master 2, ó. Então esse switch 3 é o perfil master. Salvei. O segundo é a minha Sanka do quarto master, então Sanka master. E o terceiro é meu spot do quarto master, então vou colocar spot master. Salvei, então já nomeei. Então já está funcionando. Ponto importante aqui. Você vê aqui em Setting e observe se esse estado do relé está em off, né, ou desligado. Vai variar conforme o fabricante do módulo. O que seria isso? Seria quando voltar a energia, se acabar a energia, essa energia voltar para casa, se esse módulo vai voltar ligado, ou no último estado, ou desligado. Que é o que ele aparece aqui, lembrar o último estado, voltar ligado e voltar desligado. Então eu vou deixar em off, que é quando acabar a energia e sempre voltar desligado. O que acontece muito é que o pessoal deixa isso em função de ligado, e toda vez que acaba a energia, tem um pico ou uma oscilação, toda a casa acende do nada, porque essa função está ativada. Então você deixa sempre off para não correr esse risco. Outro ponto importante é deixar ativado as notificações offline, para quando esse módulo ficar offline,
você poder receber essa notificação, né, que eu estava falando, para você ir lá e corrigir esse problema, né? E o outro ponto importante é deixar a atualização do dispositivo sempre ativada, né? A atualização automática do dispositivo sempre ativada. Só que isso você vai ter que fazer para todos os módulos e dispositivos que você for instalar. Então, conforme você já for adicionando, já vai fazendo toda essa configuração. Vai ser sempre isso repetido, né? Então, sempre vai fazer essas adições, deixar sempre para voltar a energia, voltar desligado, notificações offline sempre ativado e atualizações automáticas também ativado. Bom, só reforçando em cima de tudo que o Everton falou, a importância de vocês sempre fazerem sempre fazerem as configurações de forma organizada e ordenada é tão importante não só para o próprio dispositivo, o próprio aplicativo do Smart Life ou o VEG Home ou qualquer um que vocês forem utilizar, mas também por conta da Alexa. A Alexa, quando a gente faz as configurações nela, se vocês não organizam de forma que fique fácil e intuitiva, depois é um saco para poder organizar nela, porque fica tudo bagunçado, os nomes, eles não ficam intuitivos. Então, assim, sempre façam de uma forma ordenada e também, se vocês puderem fazer ambiente por ambiente, façam. Tem muita gente que prefere fazer a instalação tudo em massa e aí depois vem organizando. Ok, não tem problema. Mas isso dá muito mais trabalho do que você instala, configura, organiza e vai indo ambiente por ambiente. A gente gosta bastante de fazer esse sistema de organização para a gente não se perder depois. O que a gente sempre faz? Instala tudo que é físico, então a gente instala todos os módulos, todos os interruptores, a gente instala tudo e aí a gente vem configurando, organizando e já pareando ambiente por ambiente. Então, que nem a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer Switch Master primeiro e aí a gente vai indo na sequência fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, se atentem a esse detalhe para vocês não se embananarem de como que a gente coloca os comandos. E outro detalhe também importante, cuidado com os nomes que vocês forem colocar, tá? Os nomes têm que ser os mais intuitivos possível, os mais fluidos possível, porque a Alexa ela não entende nomes compridos. Uma coisa é você usar dentro do aplicativo. Você vai lá, procura dentro das salas, dos ambientes, caça lá o interruptor que você quer e você liga lá no botão. Ok. Outra coisa é você dar o comando de voz, que isso é muito comum. E aí um monte de gente reclama, fala, não consegui dar o comando porque a Alexa não entendeu. Provavelmente ela não entendeu, ou porque o nome está muito complexo, ou porque tem vários nomes que são muito semelhantes. Então se atentem a esses detalhes também. Bom, complementando aqui, então, aqui tem vários paralelos, né? Então a gente tem o interruptor ali, a gente tem o interruptor aqui. A gente tem o interruptor aqui, a gente tem um aqui fora. A gente tem esse daqui da cozinha. E a gente tem um que está bem aqui, próximo da escada. A gente tem esse interruptor, que está bem aqui na parte de fora da escada. Todos esses ambientes estão interligados em questão de paralelos. A maioria deles tem quase nada de circuito. Então a gente tem retornos, praticamente todos os retornos estão nesse ponto aqui. Então, a gente tem a concentração dos retornos aqui, o resto aqui é tudo paralelo virtual, tá? Um detalhe importante que vocês sempre têm que fazer na hora de fazer o planejamento. Por isso que a gente sempre bate na tecla do planejamento, porque é importantíssimo na hora da execução. Os paralelos, você não vai ter isso no projeto. Então, quando você pega o projeto elétrico, lá vai ter só os retornos, vai ter os circuitos que você vai utilizar em cada um dos ambientes. Esses paralelos que a gente faz a mais aqui, isso aqui a gente projeta. Então a gente já vincula a mais, porque isso você não vai ter no projeto. Então você sempre tem que levantar quantos circuitos você vai ter, quantos retornos você vai usar e quantos paralelos virtuais a mais você vai fazer. Então, por exemplo, aqui nesse ambiente aqui, em questão de retorno, ali seriam 4. A gente projetou mais 2 teclas a mais ali, para justamente a gente fazer
o link do corredor e algum outro paralelo vinculado a outro ambiente. E assim a gente faz em todos os outros pontos. Então a gente sempre pensa qual ponto que vai ser o retorno, o que a gente vai fazer os paralelos e também aonde a gente vai criar alguma cena ou alguma outra coisa específica. Bom, como toda automação, não poderia faltar uma automação de cortina. Aqui a gente vai começar no home. No home, nessa parte aqui do cortineiro, são 2 trilhos, que vão ser 2 cortinas, sendo uma blackout e a outra voal. E ambas as cortinas vão ser motorizadas. Então é por isso que a gente está aqui com 2 motores, tá? Para a gente poder fazer 2 acionamentos de formas individuais, então tanto do blackout quanto do voal. Então é por isso que a gente vai fazer a instalação de 2 motores aqui. Nos outros ambientes vão ser cortinas convencionais, então vai ter cortineiro no living, vai ter cortineiro no master. No master vai ser o mesmo esquema aqui do home, vão ser 2 motores também, vai ser um blackout e um voal. Então a gente também vai ter na sala, living, suíte master e aqui no home. Então agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da montagem e depois da automação junto com a cortina. Bom, agora que a gente já fez a instalação e fixação aqui do trilho, como vocês podem ver, aqui já está instalado os 2 trilhos aqui. Agora a gente vai partir para fazer a instalação dos motores e também a ligação. Então, bora acompanhar aí. Bom, agora o Everton vai colocar o motor aqui. Podem ver que é bem simples. É só encaixar. Aí, motores fixados. Agora a gente vai pegar a alimentação e ligar os motores. Os cabos já estão conectados. Lembrando, gente, que esse motor aqui, ambos, né, motores são Zigbee, tá? Todo o sistema aqui da casa é Zigbee, inclusive esse motor. Trilho aqui já posicionado. Agora a gente vai ligar e já testar os motores. Pronto, agora já foi feito o pareamento. Então, agora já está instalado aqui no sistema. Então já são 2 cortinas aqui, a cortina blackout, cortina voal. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no aplicativo. Vai parar. Então, aqui já está funcionando, esse é a voal. Agora mostra a blackout. E essa é a blackout. Fala pessoal, então, após a instalação da parte de rede, todos os interruptores e módulos já instalados, agora a gente vai partir para as configurações do nosso painel. Então aqui, esse painel, lembrando que ele é um painel com um hub Zigbee integrado, então todo o sistema daqui da casa de automação vai ficar vinculado nesse painel. Por isso que a gente colocou ele aqui nesse ponto estratégico para poder ter um alcance de toda a casa. Lembrando que todos os módulos aqui são repetidores, ou seja, eles fazem uma ponte entre eles. Então isso ajuda a ampliar o nosso sinal, né? Então a gente tem a central aqui, mais os módulos, e aí nos pontos mais distantes, os outros módulos fazem as pontes. Mas a gente vai mostrar tudo isso para vocês nas configurações. Bora? Bom, pessoal, agora que a gente já iniciou o nosso painel, a gente botou energia, instalou ele, fixou. Essa é a primeira configuração que aparece nele, então eu tenho que escolher agora a linguagem em português, que ele aparece aqui. Clico em próximo e ame de país agora. O país é o Brasil. Clico em próximo. Ele pede agora para configurar uma rede sem fio. Poderia ser uma com fio também, que ele tem dentro da porta RJ45, mas no nosso caso vai ser uma rede sem fio. Então a K115. Aqui eu vou inserir minha... Aí eu vou conectar a rede. Ele fez a conexão com a rede Wi-Fi. E agora aqui no aplicativo eu vou no mais, né, que seria adicionar dispositivo, no canto superior direito, e eu venho aqui em escanear QR Code. Agora eu venho com o meu celular, escaneio o QR Code que ele gerou aqui para mim. Ele pede para que eu confirme o login. Eu confirmei e ele já vai puxar automaticamente
as configurações. E é bem simples fazer a edição desse painel, não tem nenhum mistério, é só exatamente isso. Você já tem o aplicativo instalado, já tem a sua conta criada, e ele vai puxar as informações da sua conta dentro do painel. Então se eu vier aqui embaixo, eu vir aqui em configurações, já aparece a minha foto aqui, então já está na minha conta. Então a partir de agora a gente vai fazer a adição dos dispositivos de automação aqui no painel, né? Porque ele é o nosso hub. Então, para a gente começar a nossa automação, a gente vai iniciar por um hub, nesse caso vai ser nosso painel, então a gente está começando por ele aqui. Se ele não fosse o painel nessa casa, seria um outro hub. Então a gente começa pelo hub para poder fazer as amarrações dos dispositivos. Bom, um passo muito importante da nossa instalação, né, da nossa automação, é a nossa central, por onde a gente vai controlar a casa e também, outra é muito importante, que ela também é o nosso hub. Então toda essa casa ficou pela gestão do hub desse aparelho. Por aqui eu já consigo fazer a adição de alguns dispositivos, né, direto no painel, e aqui eu consigo ver todos já instalados. Tem bastante já, todos os módulos velhos. E por ser o nosso hub é o ponto mais crucial da nossa instalação, justamente por ele ser um hub muito potente. A gente, vamos dizer, se fosse usar um outro hub no mercado, talvez usasse até 3 nessa casa. Aqui com esse painel, a gente vai usar um único hub que é ele mesmo, e fora também que é uma interface para a gente navegar e ligar os dispositivos. E além de ter essas funções, né, que eu já falei, ser uma interface para a gente navegar, ele também, nele, né, eu consigo acessar as câmeras. A gente não instalou nenhuma até esse momento, então não dá para ver. Ele tem um menu para câmeras aqui. E também ele tem a possibilidade de a gente instalar o Spotify, né? Então aqui nesse menu eu consigo reproduzir músicas, né? E aqui eu posso dar o play e aqui esse dois botões está configurado com o volume. Eu posso personalizar, eu posso mudar esses botões aqui para cima ou descer esse para baixo. Não tenho limitações quanto a isso. Esses 4 botões que tem lateralmente, eu posso fazer o que realmente eu quiser com eles. Ligar uma lâmpada em específico, algo do tipo, uma cena. Então eu consigo fazer tudo. E também, já aproveitando, né, que ele já tem o Spotify, você também consegue colocar nesse dispositivo a Alexa. Então, aqui já está o menu da Alexa. E eu posso pedir para ligar e desligar as lâmpadas. É isso. A gente tem a Alexa vinculada, mas lembrando que nessa central a Alexa funciona como se fosse uma Echo Dot, não é uma Alexa de tela, né? A gente consegue... que a gente pode interagir com ela, então realmente é só uma Echo que você vai fazer comandos de voz. Aqui em cima tem um botão laranja, que eu deixo ele em mudo, né? Vocês podem ver que está no mudo, no surdo, né? Ela não está ouvindo mais o que a gente está falando. E aqui em cima tem uma câmera, que eu posso também entrar em modo de velocidade e desabilitar novamente. Ou deixar ligada que eu posso acessar via celular, né? Eu consigo ver a imagem dessa câmera no celular, eu não consigo ver aqui nesse painel. E... acho que é só. acho que mais é isso. Ele também tem Bluetooth, eu consigo vincular depois um aparelho de som receiver ou amplificador para que essa música do Spotify reproduza no amplificador. E eu posso personalizar esse menu inicial aqui. Por enquanto ele está tendo nenhuma informação útil, né? Está improvisado aqui, né? Sem personalizar. Mas eu consigo nessa página inicial deixar ao meu gosto tudo que eu precisar ou o que o cliente pedir, né? Então, acesso rápido de botões, fica navegando aqui em cima. Segundo menu, todos os dispositivos, eu posso navegar ainda por cômodos. Eu criei os cômodos aqui certinho, dividir os dispositivos dentro de cada cômodo. Bom, e no mais é isso. Ela tem mais algumas funções, mas com o tempo vocês vão vendo mais stories sobre ela e mais... um detalhe antes de acabar, né? É também o sensor de umidade e temperatura embutido nela. Então, é multifunções. E aí talvez muitos de vocês estão falando assim, tá, mas eu vou colocar... O que justifica eu colocar um painel desse, né? Às vezes estou fazendo uma obra que não tem justificativa. Só pelo hub integrado dele, que tem um alcance, né, praticamente da casa inteira. Então isso aqui otimiza muito tempo nosso, pareamento e também fica muito mais prático, né, para a gente que faz automação, ter tudo integrado num único hub, para poder justamente fazer os paralelos, fazer as programações. Então, só isso, a gente já tem um ganho absurdo.
e também de ser um painel que você consegue ter várias funções num único lugar, como sensor de umidade, sensor de temperatura, Alexa embutida. E também, quando você faz sistema de som ambiente, você vincula nele e você consegue controlar a casa por aqui, né, da parte de som. Então acaba sendo muito vantajoso, por isso que a gente acaba usando ele em praticamente todos os nossos projetos. Então é isso, uma dica para vocês aí, se vocês conseguirem vincular isso no projeto de vocês, vinculem porque vale muito a pena. Fala pessoal, agora a gente vai fazer uma parte que acredito que para complementar a parte de automação, acho que é uma das mais importantes, que é a parte da Alexa. Então, depois que a gente faz toda a configuração, depois que a gente vincula todos os dispositivos no aplicativo, a gente faz os paralelos, que a gente já faz todas as cenas, aí sim a gente faz para a Alexa. A gente sempre indica para vocês, façam a Alexa por último. Por quê? Não vai adiantar você fazer a Alexa junto com as outras automações, porque a Alexa precisa puxar tudo. Então, se você faz em conjunto, depois você vai lá, configura a Alexa, e aí depois você vai ter que configurar de novo. Então, como sugestão para vocês, depois que vocês configuraram tudo no aplicativo, aí sim, depois que vocês fizeram as cenas, todos os paralelos, aí sim você vai lá e vincula na Alexa. Agora que eu já fiz toda a configuração dos grupos, fiz todos os ajustes aqui, agora eu vou mostrar para vocês os grupos que a gente fez. Cada um desses grupos é importante para você poder dar os comandos pontuais. Então, ao invés de você ficar, por exemplo, eu quero ligar essa suíte inteira, eu não preciso ficar dando comando um por um. Eu venho, eu posso simplesmente vir aqui dentro do aplicativo aqui da Alexa e clicar aqui em ligar tudo. E aí eu já ligo todo o ambiente através do aplicativo aqui da Alexa. Ou eu posso pedir para Alexa, Alexa, ligar Switch Master. Tudo bem. E ela vai ligar o ambiente que eu estou pedindo para ela. Então isso facilita na hora de dar os comandos para os clientes, né? Isso facilita na hora do cliente dar os comandos de cada um dos ambientes. Então o cliente não precisa ter a dificuldade de ter que ficar decorando todos os nomes. Ele vai lá e liga o ambiente inteiro. E também, dentro do aplicativo, eu também tenho a opção de ligar um por um. Então eu posso desligar tudo aqui. Então eu desliguei todo o ambiente. Por exemplo, eu quero ligar só o perfil aqui do Master. Eu venho aqui e ligo só o perfil. Alexa, fechar a cortina blackout. Tudo bem. Então a Alexa já respeita o meu comando. E também eu posso dar o comando da outra cortina, que a gente separou os comandos. Bom, espero que vocês tenham curtido esse direto da obra aqui com um pouco de automação e rede também. Sim. Né? Rede, um pouquinho de Alexa. Alexa. E espero que vocês tenham curtido aí. Aqui a gente não mostrou toda a automação, porque a casa não está pronta. A casa ainda está em obra, está finalizando, então a gente conseguiu fazer o máximo que a gente pôde, né, com a atual situação, mas vai ter muito mais coisa para se fazer aqui ainda, não acabou. Então aqui é só uma parte dessa automação e depois a gente finaliza quando tiver quase tudo acabado aqui dentro. Porque lembrando, a automação é sempre o último a estar na obra, porque é onde a gente vai fazer o vínculo dos detalhes, rotinas, cenas, então tem que estar praticamente tudo pronto na casa. Mas espero que vocês tenham curtido pelo menos um pouquinho do que a gente mostrou aqui. E o nosso método de instalação, né? Como a gente faz o passo a passo, configuração, paralelo, acho que seria algo muito importante para uma automação. Então deu uma bela de uma aula aqui, né? Então é isso, gente. Então agora a gente vai deixar vocês aí com a Alexa mostrando a mágica dela, só que não de hoje, do que a gente gravou ontem à noite aqui. Alexa, ligar todas as luzes.
Beleza, vamos dar uma relembrada de quantas horas a gente gastou até aqui. É bom para todo mundo estar ligado. Gastamos 14 horas de trabalho na etapa 1 de aterramento, 20 horas de trabalho na etapa 2 de tubulações, 36 horas de trabalho na etapa de passagem dos cabos, né, e fechamento aí de conectores, 29 horas de trabalho na montagem e instalação dos quadros, 46 horas de trabalho na etapa de montagem e ligação da iluminação interna, 32 horas de trabalho na etapa de montagem e ligação da parte externa. E agora mais 30 horas de trabalho na etapa de automação dessa residência, o que até o momento nos traz um total de 204 horas de trabalho do time nosso nesse projeto. E aí tem aquele detalhe, né? Essas 200 horas não é de todo o time, ela é equilibrada. Tem hora que tinha uma dupla, tem hora que tinha 3, tem hora que tinha 4 pessoas trabalhando, mas o importante é que são 200 horas já gastas nesse projeto. Aí, meu querido, a gente pode dizer que oficialmente essa casa está conectada, né, ao futuro. A iluminação está automatizada, o som está embutido, tem assistente de voz, tem cortina inteligente, o sistema está funcionando perfeitamente, tá? E só para dar aquele gostinho do que ainda está por vir, né, a iluminação da casa controlada pelo celular, mas isso você vai ver nos próximos episódios, porque vai ter muita coisa aí, tá? Agora me fala de 0 a 10 quanto que vale um serviço desse na sua opinião. Porque aqui, além da gente valorizar o imóvel, a gente entrega conforto e tecnologia de ponta para o cliente também, né? E para você que deseja aprender a instalar toda essa parte de automação, se tornar um profissional de alto padrão mesmo, a Engerhal tem essa solução, meu querido. Pagando uma mensalidade que custa menos que 1 quilo de café em muitos lugares, tá? Você terá acesso a mais de 12 cursos dentro da nossa comunidade do eletricista. Tem curso de eletricista profissional, tem comandos elétricos, tem projetos elétricos, especialização em perfil de LED, que é novidade lá dentro, instalação de ar-condicionado e, claro, o mais novo também, automação residencial completa aí. Clica no link que tá na descrição, vem fazer parte da nossa comunidade. Já somos mais de 6.000 alunos lá dentro se certificando. E por falar em certificação, cada curso tem o seu certificado separadinho também. Se você formou em automação, tem o certificado de automação, em perfil de LED, sol, perfil de LED, por aí vai, tá? No próximo episódio, nós vamos entrar na parte de iluminação de jardim dessa casa. Gente, vai ter poste, vai ter balizador, vai ter espeto. São mais de 100 pontos de iluminação externa que foram executados. Todos os produtos externos de iluminação são da Germany Iluminação, mais uma marca do grupo Blumenau Iluminação aí. Logicamente, tudo foi feito usando conectores da Vago, usando a solução Vago Geobox, que é aquele casamento perfeito que todo mundo já conhece, né? Tá simplesmente imperdível. Tem muita dica massa aí também pra tá colocando cabeamento no solo e tudo mais. Nos vemos de novo, então, no próximo episódio, meu querido. A gente já tá mais da metade da série pra frente, mas tem muita coisa por vir. Aqui do lado tem a playlist completa dessa temporada do Direto à Obra. É só clicar nela, pegar a pipoca e aproveitar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Aproveita e compartilha a nossa série com seus amigos, para que eles também possam acompanhar essa instalação. Dá uma moral pra gente aí, ajuda na divulgação, compartilha nos grupos de WhatsApp. Hoje a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio.